Sejam bem-vindos a mais um podcast Pecuária 5.0. Estamos aqui em uma fazenda no interior de Goiás, gravando um podcast num lugar maravilhoso, muito lindo. Essa árvore aqui ela já simboliza muita história aqui dessa fazenda. Estamos aqui no município de Aciara, na fazenda Altaca, com a nossa amiga Marina, Bechtold. Marina Bechtold. E Marina, descobri que ela é dentista, né, Marina? Veio aqui para a fazenda enfrentar esse desafio. Eu sou Paulo Vink, certificado Integra, formado em gestão em bovinocultura de corte pela Reagro, CEO da Agropecuária 5.0, o podcast Pecuária 5.0. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dessa fazenda aqui. De antemão, já agradecer o nosso patrocinador, a Gefoscal, que esteve conosco nesse episódio do podcast Pecuária 5.0. Vocês que não conhecem a Gefoscal, já dá uma clicada no QR Code que está aqui do lado e vamos falar um pouquinho sobre essa história, né, Marina? E aí, Marina, como surgiu a Marina na pecuária? Como é que aconteceu essa história de você vir para a pecuária? Na verdade, a Marina na pecuária desde que ela nasceu, né? Eu nasci no Paraná, mas já vim para cá com as 45 dias. Eu não vou me recordar, mas me contam que é 45 dias, 2, 3 meses por aí. E morei aqui até os meus 12 anos, nessa fazenda. Depois voltei para o sul, fiquei lá 20 anos e por esses acasos da vida, a pandemia me trouxe de volta. Eu fui estudar outras coisas, fiz administração, fui fazer gestão, depois resolvi fazer odontologia e aí foi mestrado, doutorado, abri clínica. E aí, naquele fecha-fecha de pandemia, vim para a fazenda para passar 15 dias com uma malinha de mão, fiquei 6 meses e voltei para buscar minha mudança e vender a clínica. E estou aqui até hoje. Veio no susto da pandemia para aqui para a fazenda e acabou se adaptando, né? Na verdade, eu acho que eu acabei resgatando o lado da pecuária daqui. Alguma coisa que eu sentia falta e que eu nem sabia que sentia falta, assim, me completou de volta. E aí tô aqui até hoje. Gostou mais da pecuária, né? Veio mais pro lado da pecuária. Mas aí, um pouquinho da história da fazenda. Como que surgiu essa fazenda Altaca aqui? E as outras fazendas também, né? Esse grupo Ciacides, que é um grupo familiar. Sim. Fala um pouquinho pra gente dessa parte dessa história aí, que é uma coisa que eu acho que todo mundo vai querer saber. Então, a Ciacides, na verdade, ela é formada por duas histórias que se uniram, né? O meu pai e a Suzane, que é a esposa dele, trilhavam caminhos sozinhos, né? O meu pai veio para a região em 87, a Suzane mais ou menos nessa mesma época, cada um seguindo a sua área. O meu pai já veio para essa fazenda, a Suzane foi ali para a região do Rosário, onde a gente tem o nosso parque industrial hoje. E eles, em dado momento da vida, se encontraram. Hoje a gente já tem 20 anos de empresa, mas antes dela se tornar Ciacides, em 98, eles já eram sócios, né, de vida e de negócios. Sim. E em 2005 surgiu a Ciacides propriamente dita, que o nosso maior foco hoje é a multiplicação de semente, de soja e algodão, mas a gente também faz a produção e a comercialização de grãos e de bovinos, né? É uma parte pecuária muito grande, né? Muito grande mesmo. Como a gente estava conversando, tem um confinamento muito bem estruturado, que está se estruturando, né? Que você ainda tem muito projeto pela frente de colocar aqui as fazendas, que são 3 fazendas, né? Que rodam a parte pecuária. Sim. De acrescentar mais volume na pecuária aqui pro lado da fazenda. E me conta um pouquinho, que é um assunto que a gente até hoje, né? Só teve a oportunidade. Até convidamos algumas pessoas, mas tivemos a oportunidade apenas de entrevistar homens na pecuária. Então eu sou E pioneira. você está quebrando esse tabu na parte da mulher, tem um lado feminino da pecuária, né? E me conta um pouquinho como é, né, a Marina, uma mulher, estar nesse meio da pecuária, que é um meio que é tão frequentado por homens. Eu vi que a gente aqui está
andou, eu não vi uma mulher aqui na fazenda, somente você mesmo. Olha, eu tenho mais 2 mulheres aqui dentro. Coincidentemente, as 2 estão de folga hoje. Olha, tá vendo? Feriado Mas conta um pouquinho prolongado. pra gente como é esse lado da mulher na pecuária. Os desafios que você encontra como dentro desse projeto, sendo mulher, estando tão cotidiano, trabalhando com vaqueiro, trabalhando com financeiro, trabalhando com fábrica de ração, com confinamento, prestadores de serviço. Eu acho que... Eu não posso dizer que eu tive dificuldade, porque eu acredito que a mulher sabendo se posicionar e não se vitimizando, ela pode estar em qualquer lugar e ela vai ser bem recebida e bem aceita em qualquer lugar. Então, esse é o meu posicionamento, eu nunca tive dificuldade. Claro, a gente tem acabo tendo um pouco de dificuldade no começo ali de uma aceitação, né? Mas isso, com muito pouco tempo, essa barreira já foi vencida, porque você demonstra interesse e estuda Autoridade e também, conhecimento, né? Porque, na verdade, essa autoridade ela tem que vir pelo respeito e admiração e não pela imposição do cargo, né? Sim. Da hierarquia. Então, acho que foi isso que a gente conseguiu conquistar aqui com a equipe como um todo. Um respeito mútuo, tanto né, dos funcionários, né? Dos superiores para os subordinados, quanto dos subordinados para os inferiores, e conseguiu criar esse clima de união, assim, para a gente conseguir trabalhar uma cultura de coletivismo mesmo. Sim, sim. É o que eu sempre falo com o pessoal, você não pode ir pelo medo, a pessoa não pode ter medo de você, a pessoa tem que ter respeito, e o respeito se conquista com, né, autoridade. Essa autoridade você não pode chegar na pessoa e dizer assim, ah, você é meu subordinado. Não, você tem que mostrar para a pessoa que você também depende dela. Sim, né? é uma linha muito tênue, né? Que muita gente perde a mão muito fácil. Sim, sim, sobe para a cabeça, como o povo fala, né? Sobe muito com a cabeça. E como é que você lida, né? Falando um pouquinho da sua história ainda, com Marina, né? Estando aqui no meio dessa pecuária. Como é que você lida assim, com suas responsabilidades? Eu tenho minha esposa, tenho meu filho em casa. E como é que você lida com suas responsabilidades da fazenda, que não é pouca responsabilidade. Eu vi que da hora que a gente chegou, o telefone não parou de tocar o tempo todo, com a responsabilidade do seu cotidiano. Como você administra o seu tempo de vida voltando para esse meio, né, de pecuarista? Porque, como eu falei, a pecuária ela tem muito mais trabalho que a soja, que a agricultura. Os meus colegas de empresa aí vão me desculpar, né? Discordam, mas eu concordo também. Eles, não sou só eu que falo. Com certeza. Eu tive que me adaptar. Quando eu cheguei aqui, e a gente sempre chega num projeto novo com, né, muita sede de fazer tudo ao mesmo tempo. E eu tinha essa sede de fazer tudo ao mesmo tempo, e eu achava que eu tinha que estar em todos os lugares e rodar as fazendas quase que diariamente. E foi muito bom até para eu aprender, mas eu queria executar tudo ao mesmo tempo e eu queria tudo no meu tempo. No meu tempo, e aí isso gerava um desgaste impacto e um emocional, desgaste emocional, tanto em mim quanto nas pessoas. Então, eu fui falha, mas aí Deus traz a gente para o lugar. E quando eu engravidei da minha filha, eu tive que me ausentar 9 meses. Porque eu tive um problema na gestação, tive que ficar fora da fazenda 9 meses. E eu, nesse período, Deus mostrou assim que as coisas não aconteceriam no meu tempo. Sim. E nem da maneira como eu gostaria. Então, ali eu entendi que eu teria que me adaptar e teria que confiar nas pessoas, né? Sim. E foi assim que a gente conseguiu construir essa relação de equipe aqui. Então, hoje, eu fico muito tempo com ela, me ausento muito tempo também, porque eu viajo 15 dias, uma semana por mês, pelo menos, eu estou viajando para fazer um tratamento que ela tem que fazer.
e volto para cá, fico 3 semanas. Então, eu consegui criar um modelo de gestão que eu consigo acompanhar também meio de longe tudo. Por isso, até falei para você do Power BI e tudo mais, que é uma coisa que você vai conseguir que gerir. Eu conseguiria gerir dados assim mais de uma maneira automática, assim, mais na palma da mão, assim. É o Antônio Char que vai falar pra gente. Se a gente vai conseguir fazer trazer esse Power BI para trabalhar aqui. E a gente vai usando os recursos de tecnologia, né? A gente colocou drone, a gente colocou câmera, a gente coloca sistema de automação e vai tentando cercar também pessoas de confiança, uma equipe bem preparada. Eu percebi, os meninos são muito bem preparados, eles têm uma capacidade técnica muito boa e eu percebi muito o respeito deles com você também, que é uma coisa que vem muito a calhar dentro de uma fazenda, que é esse respeito que a gente está falando, né? Que é essa hierarquia de respeito e não hierarquia por ser o cargo da pessoa. Sim. Eu tenho empresa hoje, a gente trabalha, tem muitos funcionários na empresa e eu trato todo mundo como igual. Os meninos estão aqui para falar disso daí, que a gente sempre, dentro da empresa, a gente veio na estrada aí, viemos orando, né, e fazendo um devocional todo dia de manhã. O Vandilson faz devocional. Eu não tenho esse costume, não vou mentir, né, de ler a Bíblia, de orar e tal, mas ele fez ali de manhã, eu achei muito interessante, porque assim, foi uma primeira vez que eu participei de uma coisa entre nós, que é as pessoas que trabalhamos juntos, e é uma coisa a agregar muito no dia a dia de uma empresa, não somente o trabalho, mas também a relação das pessoas ali, como você trata o menino que fica ali dentro, ali, que mexe no sistema, você não chama ele do nome, você já chama ele, tal, vocês falam o nome, ele é Mateuzinho, meu filho. Aí você vai conversando com ele, assim, a pessoa sempre vai gerar essa consideração, esse respeito, esse cuidado com o seu negócio, que aqui é um negócio, né? E com você também, né? Esse respeito vem muito a calhar dentro da propriedade. E sobre isso daí, você falou, eu fico bem, eu não fico triste, porque como a gente veio na estrada orando aí e viu o tema, foi que os desafios a gente tem que agradecer até pelos desafios da vida da gente. Eu tive muito desafio, não foi pouco até hoje. Para estar hoje com a empresa, para estar hoje com o podcast, estar hoje trabalhando com o Vandilson, com o João, com o Danilo, com o Alas, com o Igor, o Alex, os meninos que trabalham na empresa, né? Teve muito desafio. E eu tenho esse problema, eu estou regando esse problema até hoje, esse que você falou. Quando eu quero uma coisa, aquela coisa ela tem que acontecer. Ela tem que acontecer, ela tem que acontecer, ela tem que acontecer. Eu adoeço quando não acontece. Olha, aí tive filho, nossa, e aí ausentei de trabalho, eu trabalhava em outra empresa, acabei ficando, sabe, eu quase entrei em estado de depressão, comecei a descontar na família porque não conseguia trabalhar direito, focava demais no trabalho, esquecia da família, meu Deus do céu. Foi um turbilhão de emoções ali que aconteceu na cabeça até que eu consegui me restabelecer psicologicamente, né? Me restabelecer com Deus também para poder ter um dia a dia normal, para poder ter uma convivência boa com meu filho, com minha esposa, com a Alice que está em casa também. Então, tudo na vida da gente vem na hora certa para mostrar a gente as coisas certas que tem que acontecer com a gente. Dentro de casa, e aí mesmo aprendendo, né? Esse equilibrar de pratos é difícil, é uma missão difícil, né? Mas a gente tenta, falha, mas na maioria das vezes consegue. Mas eu tenho uma amiga minha que a mãe dela dizia: cuidado com o que você pede para Deus, porque um dia Ele pode te atender. E eu dou risada hoje, claro, né, de tudo que eu passei há 2 anos atrás, porque na virada daquele ano, do ano que eu engravidei, um dos meus desejos foi uma proximidade maior com Deus. E aí eu engravidei e continuei naquela loucura que eu mesmo me impunha. Isso não é uma exigência do grupo ou da família, uma exigência pessoal, uma característica pessoal. É uma cobrança nossa mesmo, que você pega e cobra você mesmo. E assim, eu engravidei, eu tinha meu calendário, coloquei no meu calendário até a data do meu parto. Nossa.
que eu ia sair da fazenda no dia tal, eu ia para Curitiba ganhar neném, eu ia ganhar no dia tal, que eu ia lá, eu ia 3 semanas antes, eu ia ganhar no dia tal, aí eu ia ficar um mês e ia voltar para cá, 45 dias, né, um pouco mais de 45 dias eu já ia estar de volta. E aí Deus fala assim, não, minha filha, volta aqui que é no meu tempo. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. E aí foi assim, eu estava aqui, eu nem ia viajar, eu tinha ido fazer enxoval da neném, tinha voltado de viagem, a avó do meu marido passou mal, e ele falou, eu vou ter que ir para Curitiba. Eu falei, eu não vou, pode ir, eu vou ficar. E aí ele ia no dia seguinte e começou a me dar uma agonia, eu falei, eu vou para Curitiba. Aí chegando lá, eu falei, eu vou fazer um exame, estou aqui sem fazer nada, vou fazer um ultrassom. E aí nesse ultrassom a gente descobriu uma hidrocefalia na neném. E a médica foi super assim... Na hora eu não entendi muito bem, meu marido já entendeu, já ficou meio assustado. E ela falou assim, não, mas não tem o que fazer. Assim, é como se fosse... A médica usou um termo que eu não vou me lembrar hoje, mas assim, como se não tivesse o que fazer e a gente tivesse que aceitar aquilo e ia ser uma vida quase que vegetativa. E a gente saiu de lá desesperado, né? Eu chorei tudo que eu tinha para chorar naquele fim de noite. No outro dia eu falei, só não tem jeito para a morte nessa vida, né? Mas assim, batemos em 6 médicos, na verdade. Todos não tem o que fazer. Um médico em São Paulo, que eu consegui também uma consulta assim, de última hora, coincidentemente, o dia que meu pai me ligou para indicar, olha, um amigo meu indicou esse médico, eu estava no consultório dele, na sala de espera. Ele falou, não, a gente tem o que fazer. A chance é pequena. Quer fazer? Porque se fosse em outros lugares, né, em outros países, dava para resolver de outra maneira. Enfim. Falei, não, se tiver 10% de chance, eu quero. Chance. O pouco com Deus, né? É muito. E eu tinha muita certeza que ia dar certo. Nunca na minha cabeça não ia dar certo. Então, eu fiz uma cirurgia dela no útero. Nossa. No útero. E aí ela tinha que ficar quietinha. Ela não podia se mexer. Porque é só um canudinho para drenar, né? E esse canudinho, se eu colocasse hoje, né? Fiz a cirurgia hoje, ela se mexesse e saísse, porque não fica preso, né? Ela não fica costurado, nada. Era perdido, né? Era o insucesso da cirurgia. E eu descobri depois, o médico falou assim, sorte que você veio, que você descobriu nesta semana. Porque se fosse na semana seguinte, você já não poderia mais operar. Já não teria mais essa opção. Então, daí eu fui trilhando, assim, na minha memória. Eu falei, bom, eu não era para estar aqui, não era para fazer o exame. Se Deus me fez estar aqui, me fez fazer o exame, me fez achar o médico, é porque vai dar certo. E aí, fiz e deu tudo certo, graças a Deus. Hoje a minha filha é perfeita. Graças a Deus. Sem nenhuma sequela, um pequeno atraso aí para andar, que fica todo mundo muito ansioso, e eu já entendi que o tempo de Deus não é o tempo que eu espero. Sim. E tudo isso me mudou, né? Às vezes a gente entra nesse looping de novo, dessa loucura de autocobrança, mas é tudo no tempo certo, dele. Né? É tudo no tempo certo. Mas que bom, que história bonita. Que história muito bonita mesmo. Então, assim, aí, voltando àquilo, cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele pode te atender. Eu tinha pedido uma proximidade muito grande para Deus, e naquele ano eu senti Deus do meu lado o tempo inteiro. Foi uma aprovação muito grande, né? Que você passou. Foi uma aprovação muito grande que você passou. Mas muito interessante. Muito interessante mesmo a história. É uma história muito bonita. E assim, é uma superação muito grande que você entendeu o propósito e não culpou, não julgou. Você foi atrás de uma solução, você foi atrás de um propósito, né? Para trazer o melhor para sua filha que estava ainda com você. Sim. Que legal. E aí saí, né? Fiquei 9 meses fora daqui. Né, fiquei em São Paulo 9 meses que eu operei lá. Fiquei lá. E aqui 9 meses não, fiquei 6 meses de gestação e mais 3 meses depois que ela nasceu. E meu marido ficou aqui
E Ele a ficou equipe gerindo toda, todo o e a projeto. equipe toda ficou aqui e eles tomaram conta como deles, né? E não deixaram a peteca cair. Nós tivemos bons resultados, melhores que do ano anterior. E a gente vem nessa crescente aí de resultados zootécnicos e financeiros, Bons, sempre né? um ano Você melhor me que o falou que outro. quintuplicou, né, os dados da fazenda de quando você entrou para cá, 2020, né? Sim. E aí o fato 2020. de eu ver que todo mundo cuidou como sendo seu, mesmo na minha ausência, acho que me deixou um pouco mais tranquila também, de eu sair daquela ânsia de eu ter que fazer tudo. Sim. Assim, Você deu né, responsabilidade dessa e as parte de pessoas, gestão, né? né? Então, eu acredito que foi um crescimento não só para mim, mas para a equipe como um todo que tocou isso, continuou tocando o projeto aí. Muito legal mesmo. Hoje o projeto daqui da fazenda, o que esse projeto produz? Que eu vi que você tem a área de pasto e você tem a área de confinamento. Mas qual que é o fruto da fazenda, dessa fazenda? A, a A venda de venda do boi animal, gordo. venda do boi gordo. Você faz a recria A gente e a faz engorda, recria e ou engorda. somente a engorda? Recria e engorda. Hoje, estático, você falou que era, em média, Agora, com essa nova linha que está ficando pronta, vai para 8.400. 8.400 aqui dentro. E a Mas o área de pasto? objetivo, quando todo o nosso projeto estiver pronto, é abater 33 mil animais no ano. Muito bom mesmo. E a área de pasto daqui é o que você faz a recria a pasto e a engorda no confinamento. É. Aí na recria pasto a gente consegue absorver aí uns 10 mil animais, porque a gente tem área dividida com lavoura. Você tem a área da integração, você tem A a área gente não somente da tem as pastagem. áreas muito divididas em módulos, né? Só uma das fazendas. Ano que vem a gente vai. Ano que vem não, esse ano nós vamos resolver isso Olá, ainda. olá. Esse ano nós vamos resolver isso ainda. Eu vou começar dessa daqui. É muito bonita essa fazenda. Bonita, né? É muito linda essa fazenda. Essa fazenda ela tem uma estética muito maravilhosa. Não, e esse escritório no meio dessa fazenda trouxe aquele ar de São Paulo mesmo, trouxe aquele negócio de cidade grande para o meio de um campo verde, um mar verde, isso daqui. E aqui parece que o índice pluviométrico daqui parece que é muito bom. Porque o que você tem de área alagada é muito grande. Mas a chuva aqui é um ponto sensível. É? Chuva é um ponto sensível. A má distribuição ou o excesso em... Eu acho que o volume, como um todo, a gente tem uma média de 1.200 milímetros nos últimos 3 anos, que eu posso te dizer. E a gente tem uns veranicos muito fortes também. Esse ano a gente teve quase 60 dias de veranico. Nossa, Voltou a chover há 10 dias atrás. Ali para trás, chuva já vindo ali. Então o produto final da fazenda é o boi gordo, né? E você faz a recria e engorda. O produto final é boi China. É o China, né? Você faz o China mesmo. É o boi China, vai via mercado, boa via quem manda no valor, né? Via quem manda nos valores, mas é o boi China. A gente vai agregando, né? Onde a gente pode. Vai agregando onde pode, né? Hoje aqui, então, o seu fruto final, o boi gordo, para exportação ou para o mercado local. E de onde vem esse bezerro, esse garrote que você transforma, esse bezerro, né, na verdade, que você faz a recria? Até o ano passado a gente comprava tudo aqui na região, de parceiros aqui da região mesmo. E como no ano passado a gente mudou um pouco o projeto, né, aumentou, principalmente na parte de engorda mesmo, a gente tem buscado muito fora. Então a gente traz Pará, Maranhão, Bahia. Gado do Maranhão é muito bom. Pará, Maranhão e Bahia. Goiás também, né? Mas a gente tem concorrente muito grande comprando junto com a gente aqui na região, então acaba que às vezes fica mais fácil comprar fora. É mais fácil comprar fora. O seu gado, você compra o bezerro. O seu gado, você compra o bezerro, traz o bezerro para cá. Esse bezerro, ele vem, passa por uma quarentena, passa por um protocolo sanitário. Como é um sistema dentro da fazenda que você faz um protocolo sanitário que você insere da fazenda para esses animais que chegam, né?
até o final lá. Você tem com certeza os protocolos de confinamento, como você fica mais na parte de gestão, os produtos, com certeza a gente vai falar de nome e a gente não vai saber, que até eu, quando vai falar de nome de produto, eu esqueço produtos, mas você tem os protocolos sanitários que entram e os protocolos sanitários que você leva para o confinamento também, né? Sim. A gente tem os protocolos sanitários bem desenhados e estabelecidos aqui. Então, esses animais de compra, quando eles chegam na fazenda, eles fazem um período de descanso de, no mínimo, 7 dias, de 7 a 15 dias, dependendo do tempo que ele ficou embarcado, né? Da distância que ele percorreu. Depois disso, ele vai para o curral para fazer todo o nosso protocolo de entrada e sanidade. Esse animal ele já chega na fazenda com a marca da fazenda. E com o número da compra, né? Então, depois a gente só passa ele para fazer cadastro individual do animal, chip e o protocolo sanitário. Depois ele vai para um sequestro. E aí ele fica nesse sequestro, depende do ano, de 60 a 90, 120 dias. Aí eu dependo Você de faz São o Pedro. sequestro com a silagem? O sequestro com silagem. A silagem ali é de sorgo ou milheto? Essa que a gente fez esse ano é de milho com capim, mas nos anos anteriores fizemos de sorgo. A gente faz de capim também, numa outra área a gente fez só de capim. Eu vi um pouco da Aí silagem ali. o Silagem sequestro a muito gente boa. faz na nossa outra fazenda, que é uma área só de sequestro. Aí esses animais saem desse sequestro, eles passam por um novo protocolo sanitário para poder entrar no pasto. E aí eles ficam todo o período de águas e quando eles dão o peso de corte nosso, que idealmente é 360 quilos, né, dependendo do quão apertado a gente fica de pasto, por condição climática, a gente abaixa um pouco a régua, eles passam por um novo protocolo sanitário para entrar no confinamento. Eu vi que a taxa de lotação aqui da fazenda é muito boa. Eu tinha área ali que ele estava mostrando que estava com 9,19 UA por hectare. Estava muito boa mesmo. É uma fazenda que, como ele falou do pânico, vocês têm aqui mais de 60% de pânico, que ele falou, né? Nessa fazenda sim. Nas 3 fazendas da pecuária é 82% de pânico. De pânico. Gente, é muito lindo. Eu entrei ali na entrada da fazenda ali, você pega aquele pasto ali, muito maravilhoso É mesmo. um pânico para conseguir atender também, agora que Para ele começa conseguir a sair, atender, né? essa taxa de lotação também é muito alta para atender uma taxa de lotação dessa. E aí você gere isso via os softwares que você trabalha aqui dentro da fazenda, com o pessoal trabalhando. Hoje aqui, em média, dessa fazenda, você tem quantos funcionários? Só dessa daqui? Só dessa fazenda, por conta da fábrica de ração e do confinamento do administrativo que fica aqui, a gente tem uns 40 funcionários aqui. 40 funcionários. E as outras são todas aqui perto também, então eles transitam, né? Na pecuária a gente tem 65 funcionários. 65, para as 3 fazendas, no caso, né? E como é que você... O que é o maior desafio? Antes de até fazer essa pergunta, deixa eu te fazer uma pergunta que sempre faço essa pergunta e eu obtenho a mesma resposta. Você que não assistiu os podcasts anteriores, dá uma olhada aí. Todo mundo que responde essa pergunta, se eu perguntar ela 2 vezes, uma das respostas vai ser a mesma resposta. Qual que é o maior desafio que você encontra na pecuária? Mão de obra. Gente. E aí, como é que você consegue trabalhar com isso aqui? Que é uma cidade muito pequena, né? E a Seara aqui do lado. Como é que você capta essa mão de obra para trabalhar nas fazendas? Que não é fácil. Tem a vantagem de ser muito perto da cidade. Isso é uma vantagem. Mas a gente busca cada vez mais mão de obra qualificada, o que também não é fácil encontrar. Então, a gente tenta ao máximo reter o que a gente tem, porque realmente novas pessoas estão escassas, né? Boas ainda, mais escassas ainda. E tem algumas funções em específico, como vaqueiro ou capataz, ou uma parte mais técnica que a gente estava conversando de controle de dados, gestão de dados, que é muito difícil. Operar sistema de automação, de confinamento, são mais escassas. Então, a gente tenta reter esse pessoal. A gente paga o salário
de acordo com o que o mercado paga, e a gente tenta promover algumas ações aqui dentro para que eles consigam ganhar mais. A gente paga as bonificações em cima de métricas bem estabelecidas e resultados auferíveis, né? A gente consegue auditar tudo isso porque a gente acabou automatizando quase que tudo aqui dentro, né? Sim. E eu acho que treinamento constante, a gente busca sempre trazer treinamento para dentro da fazenda, exige isso muito, cobra muito isso das equipes, dos parceiros de negócio, né, que nos atendem aqui, então eles trazem muito treinamento. Concurso aqui dentro mesmo, para a gente manter a fazenda limpa e organizada, faz concurso de foto de antes e depois, ganha uma geladeira quem pontua mais, ganha um iPhone. Nossa, A gente legal. faz esse tipo de ação e a gente notou que as pessoas ficaram mais unidas, assim, começaram a trabalhar mais em equipe e todo mundo a se preocupar um pouco com o trabalho do outro. Eu tenho um exemplo muito claro que é boi no coxo. Sempre teve, não tem de agora. Agora a gente vê muito mais. Mas antes, assim, passa um rádio pro vaqueiro, o vaqueiro sai de onde tá, vem, o boi fica ali, demora para sair. Hoje, por causa do nosso concurso, todo mundo que passa vê um boi no coxo, tira, manda foto do antes, do depois, manda lá no grupo, pontua. Todo mundo quer fazer ponto. Tirar boi no coxo ganha 50 pontos no nosso concurso. É a pontuação máxima. Gente, que legal. E legal. aí Eu quero essa ideia. Essa ideia para implantar. Tendo uma preocupação com o todo e não só com o seu, né? Sim. Vê uma pedra dentro de um confinamento, não espera o pessoal que faz isso para ir lá catar. Vai lá, tira, pega. Vê um lixo jogado, tira do meio da estrada, joga no lixo. Vê um saco de sal que caiu da carreta do salgador, pega de volta, traz para a fábrica. Nossa, que interessante. Muito legal essa ideia. Você está fazendo a pecuária de precisão sem saber que está fazendo a pecuária de precisão. Você está capacitando o que você tem, aumentando a produtividade do que você tem e focando no que você tem do que você abrir novo. Sim. Do que você colocar novo. Isso aí é a pecuária de precisão. Essa é a pecuária de precisão. É o que você... É como eu sempre falo para meus clientes. Né? Ah, não, Paulo, esse ano eu vou abrir 5 hectares. Ele tem 1.000. Só que ele não bota 100 animal na 1.000. Né? Então, se ele pegar o dinheiro, abre 12.500 e pega o dinheiro das 2.500 e foca nesses 3.500 que você vai ter, você vai produzir muito mais do que você ter 5.000 sem produção nenhuma. Então, você tem que focar no que você tem dentro de casa, né? Dentro da fazenda, porteira para dentro. Dividir pasto, né? Tentar... otimizar a área de pastejo, né? Para ele, aumentar a divisão de pastagem, melhor isso aí. Aumentar a divisão de pastagem, ó. Já é falado, né? É dito aí, né? E é sabido também por todos que quanto mais bem dividido o pasto e o piquete mais bem dimensionado para a quantidade de animais que você trabalha dentro dele, mais produtividade você tem dentro da fazenda. Assim, a metragem de um coxo para um bebedouro é 50 metros. Quando você fornece um proteinado, proteico energético, uma ração de tipo, você tem que ter ali pelo menos o coxo 50 metros do bebedouro para existir uma higiene do focinho, que é o que o animal faz com a língua enquanto ele caminha do coxo para o bebedouro, para não precisar lavar a água todo dia, porque senão apodrece devido ao amido do milho, ou então a energia que vem de outras fontes de energia. Né? E nem tão longe. Para ele não andar muito. Então, tem coisas de projetos que são instalados na fazenda que tem um objetivo, que tem um propósito por trás, que todo esse propósito é ganhar peso, é ganhar dinheiro, é aumentar o lucro. Né? A divisão de pastagem. Ah, todo mundo vem aqui, vou dividir uma cerca. Eu coloco uma estaca a cada 4 metros. Beleza. É uma cerca muito bonita, esteticamente é bonita. Mas é viável você fazer uma divisão interna, a divisão de perímetro da fazenda, eu até concordo fazer com a cerca convencional, porque uma cerca elétrica vai estar em contato com o animal silvestre, não é bom, né? Um animal silvestre levar um choque, por mais que exista a proteção ainda desse animal entrar dentro da fazenda, né? É melhor que arame farpado até, você botar uma cerca elétrica. Sim. Mas a divisão interna da fazenda, ela não tem necessidade de você colocar 5 fios ou uma estaca de a cada 4 metros. Você está acabando gastando muito. Você colocar 3 fios, uma estaca a cada 25 metros, você economizou quase 60%.
do processo dentro da fazenda, que é a implantação da cerca, que é um dos pontos mais caros. Hoje, 1 quilômetro de uma cerca, ele está custando R$ 12.000, com material e mão de obra. Sim. R$ 12.000, é R$ 4.000 de mão de obra. Eu cotei semana passada aqui. Eu cotei também, porque nós vamos dividir uma área na outra fazenda e entrou no besta. meu CAPEX do ano. Um recado rápido antes de você continuar o vídeo. Já imaginou que incrível anunciar o seu produto, serviço ou marca aqui no podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado? Pois é, essa possibilidade agora é real. Você pode ser oficialmente um dos nossos parceiros e crescer junto com a gente. E se você ficou interessado e quer anunciar sua solução para o pecuarista aqui no nosso programa, mande uma mensagem no nosso WhatsApp que está aqui na descrição, converse com um dos nossos consultores e venha ser um grande parceiro do Pecuária 5.0. Eu fiquei besta. Eu falei assim, rapaz, R$ 4.000 1 quilômetro de cerca. É muito caro. Imagina, você pagar R$ 4.000 o quilômetro de cerca, porque vamos por estaca, né? Vai dividir isso daí, você vai colocar 40 estacas num quilômetro de cerca, dividindo a cada 4 metros. Não vou conseguir fazer essa conta de cabeça. Mas se você dividir pela quantidade de estaca, falar pro cerqueiro, ó, você só vai abrir 25% desses buracos aí. Quanto você cobra? Ela vai cair para 1.000. Sim. Tem um cerqueiro mesmo que uma vez a gente estava dando um curso no Piauí, no sul do Piauí, lá em Baixa Grande do Ribeiro. Aí a gente estava dando um curso de cerca elétrica dentro dessa fazenda. Aí ele prestou bastante, ele era funcionário da fazenda, prestou bastante atenção, bastante. Ficou lá olhando, perguntava tudo, como era o nome técnico. Os outros não, os outros, amarra esse fio aqui, isso aqui. Não, como é o nome disso aí? Não, é o grampo conector. O aparelho ele tem esse joule aí, por quê? Não, é porque cada joule é dimensionado para 2 km de cerca, quando você faz uma cerca bem feita e tal. Ele, não, beleza, tal. Como é que você faz o aterramento? O aterramento é polarizado, é tudo bem feitinho e tal. E ele tirando foto e tal. Ele abriu uma empresa de fazer cerca, ele saiu da fazenda, abriu uma empresa de fazer cerca. Aí hoje ele trabalha somente com instalação de cerca elétrica. Aí. Ele abriu uma empresa de fazer cerca. E essa empresa de fazer cerca dele, ele cobra 25% do valor da cerca convencional na cerca elétrica. Porque para ele é muito mais rápido. Sim. Ele tem um carrinho que vai só colocando os postes, furando buraco, botando vergalhão, que é um custo que é quase nada comparado a uma estaca hoje. Que eu cotei também nesse mês passado, tinha estaca de R$ 37. Muito caro. Assim, é um custo de implantação muito grande. Fora o custo de implantação, é o que dá de aquisição em manejo de pastagem, colheita, né? Que hoje o pasto ele tem que ser colhido. A gente tem uma falsa ilusão de que o pasto ele é uma cultura que você pode colocar ali o gado para comer o pasto, então roçar o pasto. Se você roçar um pasto numa fazenda, você está jogando dinheiro fora. O pessoal dentro da pecuária fala, né? Assim, quem está intensificando, né? Que o pecuarista que não trata a pecuária, o pasto hoje como uma lavoura, ele no médio prazo ele vai deixar de existir, porque você deixa muito dinheiro na mesa, né? Sim, com certeza. Por mais que você está deixando matéria orgânica no solo, mas isso você repõe com adubação, com manejo, né? Com as fezes dos animais, que até inclusive achei muito interessante o projeto que vocês fazem, né? Que é a parte da compostagem. Vocês fazem a própria adubação do pasto com a compostagem? Sim. Como é feito esse processo aqui dentro da fazenda? Todo lote que sai de manhã, de tarde ou no dia seguinte, já entra a máquina limpando esse curral, tirando esse dentro de dentro do confinamento e levando para um pátio que a gente tem para enleirar. E aí a gente bate essa leira e deixa curtir. Por vezes a gente mistura produto, a gente usa o Gefoscal lá do Pierre, que é parceiro nosso também na agricultura, muito mais na agricultura até do que na pecuária, a gente só usa para essa finalidade, para fazer a compostagem. Eu vou pegar esse projeto seu para medir ele, para saber o que agrega de valor. E por vezes, né, bate ele sem nada também, e depois de um período a gente faz a distribuição. Muito, muito interessante. E hoje você usa isso como uma adubação fosfatado, uma adubação orgânica, agrega muito valor no solo, né? Eu tenho experiências muito boas com o Gefoscal. Eu tenho uma fazenda
que fica no oeste da Bahia, que a gente colocou, foi em média de 1.800 quilos por hectare, porque eu busquei um ponto de fósforo mais alto, que é uma fazenda que tinha 2 miligramas de fósforo, a gente elevou para 18, né? Colocando uma adubação, tanto a adubação voltada para a parte do solo em si, quanto da planta, né? Uma área que estava praticamente, era um cerrado morto. Não foi muito geofoscal, comparado ao que ela precisava, e eu acabei produzindo 60 toneladas de matéria natural de silagem em um pânico, em uma área onde não existe pânico. Colhendo de 25% a 32% de matéria seca, a gente produzindo 25 toneladas de matéria seca por hectare. É muita coisa dentro de uma pastagem de uma área de de primeiro ano, né, onde é muito alumínio no solo. Tivemos que neutralizar alumínio, fornecer cálcio e magnésio que não tinha, aumentar o pH do solo, pH de 20, pH não, a saturação do solo, a saturação estava 25, para levar para 60, para 70, né? É muito difícil, então a gente fez uma adubação e o Gefoscal ele entrou nessa parte da adubação, trazendo o fósforo. De brinde veio o silício, que é um dos pontos muito interessantes dele, e aí acabamos fazendo essa adubação e trouxe um resultado muito bom. Hoje eu indico, né, não é só porque a Gefoscal é um parceiro nosso e está com a empresa agropecuária e o podcast, mas porque eu posso disponibilizar os resultados que eu tive nessa fazenda. Fiz a coleta de solo inicial, antes da abertura, depois da abertura e pós-adubação e agora pós-colheita. Eu comprei até o químico para colocar, porque geralmente eu faço uma adubação com o Gefoscal na pecuária assim. Eu coloco 50-50. 50% do fósforo, eu coloco ele um fósforo para liberação gradual. E 50% do fósforo eu coloco ele para liberação rápida. Porque a planta ela necessita no primeiro ciclo dela quando ela vai nascer, quando ela vai crescer. Aí eu coloco o fósforo químico com a disponibilidade rápida e coloco o Gefoscal para liberação gradual. Eu tenho esse fósforo durante todos os ciclos do capim. Eu não preciso de reposição por 2 anos de fósforo, né, dentro da fazenda. Isso aí eu faço uma adubação que a gente chama ela hoje de balanço de massa. É tudo que entra, tudo que sai, né? Aí que o pessoal fala TETS. Tudo que entra, tudo que sai. Ah, tá. O pessoal fala esse termo aí, tudo que entra, tudo que sai. E tudo que entra é o quê? Se eu trabalho com pecuária, o que entra são fezes desses animais. Sim. Essas fezes são adubo. Quanto que um animal fornece por hectare de nitrogênio, consumindo um sal mineral, ele entrando com 300 kg e saindo com 420, dentro de uma área de pastagem com a taxa de lotação de 10 UA. Aí eu faço o cálculo. Quanto que ele absorve dessa ração que é fornecida para ele? Eu faço o cálculo. Quanto que ele defeca por dia? Tá, ele come 10% do peso vivo dele. Quantos por cento ele absorve? Quanto por cento ele defeca? O que tem dentro dessas fezes? Tem dentro dessas fezes quase 70% do que ele comeu, mais a microbiologia do rumen. Então, é muito mais acréscimo do que o que sai ali para o solo. Aumenta muito, traz muito, agrega mais valor do que você tira valor do solo, você fazer uma adubação com o Gefoscal, né? E agradecer o meu amigo Pierre por fazer essa parceria com a gente, Gefoscal, raiz de verdade. Ao longo de 2 décadas, você, produtor rural, tem sido o coração pulsante do nosso trabalho. Cada colheita, cada desafio superado, foi uma jornada que trilhamos juntos. Na Gefoscal, celebramos não apenas 20 anos de história, mas também 20 anos de parceria inabalável. Porque sabemos que o seu sucesso é o nosso sucesso e que juntos somos mais fortes. Cada planta que brota do solo, cada fruto que é colhido, é uma prova do nosso compromisso compartilhado com o progresso do agronegócio brasileiro. Neste aniversário de 20 anos, queremos expressar nossa gratidão por fazer parte da sua jornada. Porque no campo, cada história de sucesso tem um protagonista: você. Obrigado por nos permitir ser parte da sua. Gefoscal, 20 anos ao seu lado, cultivando sucesso,
colhendo prosperidade. Me fala um pouquinho sobre esse concurso. O que é esse concurso? O que é? Como é que você mede? Não, isso aí muita fazenda vai se espelhar. Essa fazenda aqui é muito linda aí, assim, o cuidado. Eu vejo que da hora que eu cheguei aqui eu não vi uma sacola. Mas né? é efeito concurso. É efeito Ainda concurso. mais com esse Me fala ventinho que tá como aí. que funciona esse concurso aqui dentro dessa fazenda. Na verdade, a ideia surgiu. Eu vou até resgatar aqui na minha memória, porque nós estamos na 3ª edição e a primeira edição foi 30 dias. Na verdade, eu lembrei, a ideia surgiu de uma palestra do Ricardo Arantes, que ele veio dar aqui pra gente. E aí era olhar com o coração, que ele falava, né, que a gente tem que olhar para as coisas com o coração. E a ideia era justamente tentar trazer esse sentimento de dono para o funcionário, né? De ver uma sacola no chão e se incomodar com aquilo e tudo mais. Claro, a gente tem que tentar imprimir esse sentimento deles no começo com, né, um Gratificação. contraponto, né? Algo que eles vão ganhar em troca. Então, daí a ideia veio a ideia do concurso, né? E foi um celular na primeira edição. Foi 30 dias, fizemos um grupo de WhatsApp, manda foto do antes e depois de um lugar organizado. Acha um canto aí na fazenda, bagunçado, desorganizado, manda foto do antes e depois. Veio muita coisa legal. E aí fizemos, sorteamos, premiamos, e o pessoal falou, vou continuar fazendo. E daí eu via que não teve o engajamento que eu esperava, porque até tudo engrenar, né, a gente não pode se desanimar. Sim. Não teve o engajamento que eu esperava, falei, vou fazer mais uma edição. Aí fiz mais uma de 3 meses, daí a participação já foi maior, porque tinha mais prêmio, né? Tinha uma geladeira, um micro-ondas, JBL, celular. Daí falei, agora eu vou fazer uma de 1 ano, né? Vou dar um iPhone, vou dar mais prêmios, né? E aí a participação agora é muito alta. A gente tem mais 50% dos funcionários participando, né? A gente tem que considerar que tem funcionários que não tem nem telefone, então nem tem acesso ao nosso grupo. E aí a gente fez pontuação. Catou um lixo do chão, 10 pontos. Tirou um boi do coxo, 50, né? Coisas que não são da sua obrigação, mas que você viu, te incomodou e você arrumou. Ou você viu que estava errado e você arrumou. Né? Pequenas ações, catar um lixo que está voando no chão, 10 pontinhos, porque, por incrível que pareça, as pessoas passam em cima do lixo e não pegam, né? Eu já vi Passavam. muito isso. Hoje em dia, agora aqui não fazem mais isso. Elas passam, tiram a foto, pega e joga no lixo. Muito interessante. Além de ter trazido a fazenda mais bonita, mais organizada, né? Visivelmente mais organizada. Você vê a oficina ali, não tem nada fora do lugar. Você não vê um lixo, você não vê nada. Assim, a fazenda como um todo está muito organizada. Você vê o engajamento da equipe, né? O pessoal postando a foto do antes, do depois. E assim, dá trabalho para tabular, né? Mas nem tudo é fácil, nem tudo são flores, Nem né? tudo são flores. Então, uma vez a cada 15 dias, sento eu lá com o Lucas, que me ajuda, a gente vai pontuando tudo, montou um Excel, uma tabela dinâmica e manda lá no grupo para eles a parcial. E vai todo mundo se instigando, olha, agora eu passei de você essa semana, fulaninho estava na lanterna, agora já está ganhando. Muito interessante, muito interessante. Eu vou copiar esse sistema. Não, você pode ter certeza disso. Funciona, deixa o lugar organizado. Claro, longe de ser um 5S da vida aí, né? Uhum. Mas pelo menos a parte de limpeza, organização e engajamento, né? Se preocupar com o outro. Não, é muito bom. É muito bom. Esse sistema que você fez aí, eu gostei. Eu gostei. Até anotei aqui, já deixei anotado aqui, né? Hoje eu rodei a fazenda, a gente rodou a fazenda, nós vimos aí que a fazenda ela tem uma parte de tecnologia que você está implantando muito bem, né? Que é a parte de controle individual e o controle de rebanho, tanto a pasto quanto no confinamento. Você tem os botões eletrônicos e a identificação visual, né? Os IDV e os DE. Sim. Hoje, como você gere esses resultados aqui? Assim, não estou falando da parte de número, somente de número desses animais, mas a parte dos seus
colaboradores gerir esses animais aqui dentro da fazenda, como um lote, como a gente viu no sistema, que ele vai lá e muda o rebanho de piquete toda vez no sistema que ele muda no celular, né? Ele muda no celular o que ele muda no físico, né? Isso. Como é essa gestão desses processos, que é uma parte muito complexa, né? Para a fazenda é muito complexo, até para capacitar a mão de obra para A isso. implantação não foi muito fácil, mas é o que você falou, processos, né? Quando a gente começou a trabalhar com processos aqui dentro e desenhar esses processos, e não estão todos desenhados, né? A gente tem inúmeros problemas ainda, né? A gente fala que a gente troca a roda do carro com o carro andando, né? Porque não pode parar. Não pode parar, isso é verdade. Então, a gente sempre dá treinamento, faz o acompanhamento. Eu tenho uma pessoa aqui dentro que faz esse acompanhamento diário de tudo que os tratadores do pasto fazem de salga dentro do sistema, quantidade que salgou, se salgou o que tinha que salgar, se não salgou, por que não salgou, dessas mudanças de pasto, se aconteceram. Então, e eu sou meio... eu tenho que me policiar, até porque eu quero medir tudo, né? Mas Tem até coisas que eu desisti porque eu medi, mas não consegui trabalhar com o dado. Então, daí eu desisti. Então, é para focar na qualidade, não na quantidade, né, dos dados. E mudou, na verdade, a maneira como a gente enxerga a fazenda, esse auxílio da tecnologia, né? Porque hoje os vaqueiros tratam um animal no pasto, eles lançam já dentro do aplicativo o número do animal, o que eles aplicaram de medicamento, né? E já cai aqui para mim, então eu já tenho como fazer um custo desse animal mais preciso, porque aí eu jogo isso para dentro do custo, consigo fazer um acompanhamento de quais são as doenças que estão mais prevalecendo, isso quase que em tempo real, porque o sistema ele me atualiza, ele chegou perto de uma internet, o celular do vaqueiro chegou perto da internet, ele vai para a nuvem e ele atualiza. Então, o saber quase que em tempo real o que está acontecendo, porque senão antigamente quando a gente fazia, eles iam anotando na cadernetinha isso, porque já anotava. Quando eu cheguei aqui não anotavam nada, né? Depois de um tempo que eu cheguei que começou a anotar ainda. E no final do mês eu ainda fazia o menino passar para o computador. Aí não sei se estava tudo, se não estava. Né? Hoje a gente consegue acompanhar, inclusive, com a quantidade de medicamento que eles vão demandando para nós, porque entra no sistema conforme vai dando para eles. Então, se eles estão tratando o animal e não estão colocando ali, uma hora o medicamento vai acabar antes do previsto. Sim. Não, muito interessante. A parte de gerir, de conseguir gerir esses dados, né? Quase que em tempo real, é muito bom. É em tempo real, na verdade, né? É em tempo real você gere os dados, que só de chegarem aqui você já sabe tudo. Então, tira assim, muito, a gente sabe muito exatamente trabalho, né? aonde cada lote está, né? Por conta também dessa mudança de pasto que eles mesmos fazem dentro do aplicativo. Ainda desistir do controle individual no pasto, assim, para fazer a mudança do lote, porque senão junta lote, divide lote, eu tenho que levar todo mundo pro curral. E a taxa de lotação da fazenda, devido aos piquetes não ter o mesmo tamanho, ela muda de acordo com o piquete, né? Eu fui convencida a desistir dessa mensuração. Então, a gente faz esse controle por lote. A quantidade de animais por lote, o peso médio desses animais lá dentro, quanto quanto do nutricional, né? A pasto. E quando vem aqui para o confinamento, ele continua sendo por lote também, porque o nosso sistema ele faz por lote também aqui do confinamento, não é individual. O confinamento dá muito trabalho. Isso eu tenho certeza, e não é pouca certeza de confinamento dá muito trabalho. Que é muito detalhe. Quais são os maiores desafios que você encontra nesse confinamento? Você, como parte da gestão, da gestora aqui desse processo. Os maiores desafios que você pega no dia a dia. E você chega na segunda-feira de manhã e diz assim, vixe. Tudo envolve gente, né? Ainda envolve gente. Por mais que a gente tenha processos estabelecidos e tudo mais, o fator humano ainda acaba
sendo o que acaba trazendo mais intempéries assim pra gente, né? Ai, o cara nos comprometeu, o responsável da fábrica não fez a pré-mistura, então vai atrasar o trato porque tem que fazer a pré-mistura. É raro, mas acontece, né? Na hora de distribuir, quebrou o vagão, o menino não avisou. O ajuste era para ter sido feito de um jeito e foi de outro, enfim. Mas, apesar de a gente ter uma equipe bem treinada, essas pequenas coisas acontecem. E é um animal, né? É um ser vivo, É um né? ser vivo, então... Todo dia vai ser diferente. Todos os dias vai ser diferente. É como eu converso com o pessoal da agricultura, né? Todo mundo fala, ah, não, a pecuária é botar o boi no pasto, esperar dar o peso e acabou. Não, se fosse. Rapaz, se fosse isso, era bom demais. Eu vejo, assim, eu não faço parte técnica, né? Mas eu vejo os meninos ali que cuidam do confinamento, né? O Matheus e a Rafaela, que está hoje com a gente fazendo esses ajustes finos de confinamento. O ajuste é por animal, em gramas. Eu aumento 10 gramas hoje, 25, 50 gramas por animal. É muito, muito minucioso. É muito minucioso. E dados. qualquer coisa... Você dá uma acidose, você dá uma intoxicação. É muito sensível, né? Isso é verdade. E existe um dado que é engraçado. Você sabia que o gado a pasto ele corre mais risco de intoxicado que o gado no confinamento? Por causa das daninhas, né? Não é por causa das daninhas. É porque o pH do rumen do gado que está no confinamento, ele é um pH no rumen, né? Ele é um pH que para ele expressar o que ele está com intoxicação, você tem que subir muito o nível de ureia, né? Só que 50 gramas no confinamento é muita coisa, porque ele come 14 quilos de ração. Só que lá no pasto, se você subir 50 gramas, ele vai comer muito pouco, né? Uhum. Só que lá é mais fácil dele se intoxicar do que aqui no confinamento. É muito mais fácil. Isso nível pH do rumo. E via Danilo Millen, né? As aulas do Danilo, ele falando. Mas o seu maior desafio hoje são os intempéries do dia a dia mesmo, que acontecem. Que sempre vão acontecer. Quebra, é a água que está muito quente, então a água para chegar na última linha está difícil chegar, demora a chegar, daí o nível do bebedor fica baixo. É bastante coisa, não é pouca coisa não. É muita coisa. Só finalizando, o que eu ia falar é a questão da agricultura. Eu mesmo converso com os amigos meus que trabalham com agricultura, né? 90% dos meus amigos aí que são da época de faculdade, eles trabalham com agricultura. Eu desvirtuei para o lado da pecuária, saí da agronomia e vim para o lado da zootecnia sem nem avisar ninguém. Mas assim, a pecuária você trabalha com um animal. Não que a planta não seja um ser vivo, né? Porque a planta é a natureza também. Mas o animal, ele você não tem como prever o outro dia. Sim. Né? A planta você ainda vê assim, tem uma condição de chuva, tem 10 dias de folga para a gente colher. O animal não, tá ali no confinamento, você bota 10 dias no animal passar no confinamento, é prejuízo de 10 dias de dieta de confinamento, fora o ganho de peso dele, que vai travar, vai descer, e aí você teve prejuízo, vai escorrer, e problema. Assim, você tem vários pontos positivos da pecuária, que é lidar com o animal, que é muito gostoso, é muito maravilhoso lidar com o bovino, com o equino, com o ovino, ali, que é tudo voltado para a pecuária. Mas quando você mexe com a agricultura, assim, eu não tenho esse encher dos olhos ali em olhar para a agricultura, igual eu tenho com a pecuária, que é mexer com boi. Você ir ali, você curar um bezerro, você fazer o parto de uma vaca de madrugada, a vaca tá travada ali, um bezerro, você vai, faz um parto da vaca de madrugada, aplicar um medicamento, fazer um protocolo sanitário, ver aquele trabalho todo feito. Você passou 500 animais no dia e tá ali, aqueles 500 animais tudo passado. Dá uma satisfação de você ter o trabalho cumprido, de ter feito um trabalho bem feito. Eu acho que a pecuária, ela tem quem tem a paixão pelo negócio, cada dia se apaixona mais ainda, por mais que tenha mais trabalho, mas mesmo assim ele se apaixona mais. É muito dinâmico, né? Não tem a gente brinca assim, não tem um minuto de paz. Quando você acha que tá tudo bem, poxa,
Morreu um boi. Do que? Não sei, vamos lá ver. Vamos abrir, vamos ver, vamos investigar. A gente faz um manejo sanitário dentro do confinamento mesmo, uma ronda muito minuciosa, né? E treina muito os nossos vaqueiros para isso, porque o boi não te fala quando é que ele tá passando mal, né? Você tem que Ele ter vai um olho expressar clínico aquilo pra depois que ele já está ver passando detalhe, ver o passe da respiração, ver se ele tá andando devagar, se ele tá afastado dos outros. É muito bom de mexer. Apesar de dar muito trabalho, é muito gostoso. É Isso é coisa de verdade. doido mesmo, não dá para entender. Não dá para entender. Quem gosta, não dá para entender. E já quase finalizando, quais são as dicas que você dá para uma mulher que está vindo pro lado da pecuária, né? Uma dica que você dá para uma pecuarista que está iniciando na pecuária, para aquela pecuarista que veio não da odontologia, mas que veio de alguma Eu outra também estou profissão iniciando, né? Eu estou e aqui tá no meu vindo aqui 5º ano de gestão de pecuária. Mas o que você falaria assim para uma pessoa que está vindo para esse meio que você está hoje? Acho que além de buscar estudar, entender do assunto e se cercar de pessoas que possam complementar nesse conteúdo, né, nessa sabedoria, formar uma equipe bem... Eu não preciso nem dizer uma equipe madura, porque eu considero que a minha equipe é uma equipe júnior, assim, em termos de idade, né? Mas saber formar uma equipe em termos de fornecer meios para que eles se aprimorem, dar espaço para que eles tenham palavra também, porque hoje em dia as pessoas ficam muito mais nos lugares pelo propósito do que pelo salário, né? Sim. E pelo ambiente, sobretudo. Sim. E saber se posicionar nesse sentido, né? Sem querer ganhar o respeito no grito, né? Ganhando mais... Querer ganhar mais admiração do que o respeito. Né? A admiração, é verdade. Você fala do ambiente, evoga muito, né? Quando você tem uma fazenda que você traz um ambiente bom, uma relação boa entre as pessoas dentro da fazenda. É muito boa a relação. Eu fui muito bem tratado pelo rapaz aqui da grama. O Celinho tá aqui desde que eu era pequenininha. Eu conversando com ele aqui, ele falando, rapaz, isso aí dá um trabalho. Bem que você falou. Eu falei, não, essa grama aqui é muito linda, eu vou ter que pegar uma grama dessa aqui para colocar lá na fazenda que eu atendo, lá na Uruguaiana. E ele pegou e falou assim, olha, tudo tem seus prós e contras, é muito bonita, mas ela dá muito trabalho. Dá trabalho. Que é tudo na mão, tem que ir lá na mão e pegar ali de um por um a daninha que nasce. Eu digo, então deixa pra lá, porque é melhor botar outra que só passa a roçadeirinha ali. Essa aí, né? Dá trabalho. E qual o legado que você deixa de vida, não só da fazenda, mas de vida? Eu mesmo, eu já falei várias vezes nos outros podcasts, o meu legado, né, a gente deixa tudo para os nossos filhos, para minha esposa, para minha família. E eu vi uma frase muito legal, que é até interessante de falar, que não é aquilo que você faz e aquilo que você fala. Tudo que você fala vai ficar. O que você faz vai se perder, né? O que você fala, o que você traz para a pessoa, o que você leva com a pessoa. E só o que você leva não é nada material. É só aquele que a pessoa leva dentro da pessoa. Sim. Mas é uma coisa muito interessante, porque eu aprender a me privar muito de falar besteira com meu filho. Eu tenho uma mania feia, né, as manias feias de estar falando palavrão. Aí eu digo assim, meu Deus do céu, eu tenho que me privar de falar palavrão. Porque meu filho vai pegar esses palavrão aqui e vai levar para a vida dele todinha. Aprender a falar palavrão. E minha mulher pega, aperta o sapato meu lá. E aí a gente fica pensando assim, qual o legado que você deixa? Qual o legado que eu estou deixando para o meu filho, né? Para minha esposa, né? Para a minha família, para os meninos que trabalham com a gente, para a empresa que vai ficar. Eu vou e a empresa vai ficar. Quem que vai cuidar dessa empresa? Qual o legado que eu estou deixando? Eu estou deixando uma história. E você, Marina, qual o legado que você deixa aí de vida, né? Eu acho que, no final das contas, o que a gente faz todos os dias é transformar vidas, né?
seja para o bem ou seja para o mal, e que seja sempre para o bem. Porque todo mundo que está aqui dentro tem um sonho, todos os nossos funcionários têm um sonho, né? A gente conseguiu fazer eles participarem do nosso sonho, que é produzir carne, mas todos eles têm um sonho individual e isso tem que ser muito respeitado e a gente tem que conseguir auxiliá-los na construção dos seus sonhos. Então, eu acho que esse legado de poder que o agro nos proporciona, né, de poder ter muitas pessoas nos ajudando e poder transformar muitas vidas, é algo que vale a pena ser deixado. É uma das coisas que eu aprendi com meu pai e que eu vou querer passar para minha filha também. Muito interessante, muito legal mesmo. E esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, um papo muito bom mesmo. Agradecer demais a Marina, agradecer demais essa fazenda, né? Esse lugar muito bonito que a gente está aqui hoje. Agradecer a Deus por estar aqui, por conseguir chegar nesse lugar, essa viagem aqui muito bonita, que foi uma viagem muito boa, de lá até aqui, para chegar aqui nessa fazenda. Agradecer a você que está assistindo. Se você não conhece ainda nossas redes sociais, clique, comenta, compartilha. Aqui embaixo vai ter o link, tem o QR Code aí. Eu sou o Paulo Vinck e esse foi mais um podcast Pecuária 5.0, o podcast para quem gosta de gado.